Olha, não dá para a gente querer entender o dativo se a gente não souber usar as preposições que exigem ele. Vamos falar sobre isso? Então vem comigo. Eu sou Keila Lema, professora de idiomas, e seja muito bem-vindo ao Kicademy. Então, eu selecionei algumas preposições do dativo, que obviamente não são todas. Esse é um assunto muito extenso. Então vamos com calma. Eu acho que para começo de conversa, a gente ficar nessas preposições aqui já está de bom tamanho. Então olha só. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Sempre que você vê essas preposições, você sabe, aqui eu vou usar o dativo. Pode decorar, pode criar uma musiquinha se você quiser, pode criar uma rima. Eu aprendi dessa forma, eu memorizei como se fosse uma musiquinha na minha cabeça. Faz uma musiquinha assim você também, que eu duvido que você vai esquecer. Vale a gente lembrar também que se a gente tiver uma preposição mais um artigo, a gente pode juntar os dois e transformar numa palavra só. Por exemplo, aqui a gente tem a preposição by, a gente tem o artigo dem, que é o artigo dativo para masculino ou neutro, e a gente junta os dois e a gente tem beim. A mesma coisa ocorre quando a gente tem a preposição von, mas o artigo dem, a gente junta os dois e fica vom. Zu, dem fica zum, e zu mais der, que é o artigo dativo feminino, a gente junta e fica zur. O R, quando ele vem após uma vogal, ele tem o som de A, né? Por isso aqui a gente não fala zur, a gente fala zur. A preposição aus tem o sentido de sair, ou seja, algo que vai de dentro para fora. Um ponto de origem e aonde essa coisa está indo. Ela está saindo desse ponto de origem, uma coisa de dentro para fora. Mas também a preposição aus pode ter um sentido de algo que seja feito de alguma coisa, né? O material com que algo seja feito, esse de, né, seria o aus. Olha só esses exemplos aqui. O meu primeiro exemplo, geht aus dem Haus, ou seja, ele sai da casa, né? Ele estava dentro da casa e ele está saindo. A gente usa a preposição aus para dar esse sentido de saída. Haus é neutro, não é? Das, né? No dativo fica dem. Então, como você pode ver nesse exemplo aqui, o aus ele vai exigir o dativo. Nesse nosso próximo exemplo aqui, ich trinke aus der Flasche, ou seja, eu tenho uma garrafa, né, e eu não estou querendo sujar copo, ou talvez não esteja um copo disponível, seja uma festa, enfim, né. Então eu vou beber direto da garrafa, beber no gargalo mesmo. Na Alemanha o pessoal faz muito isso. Como é de dentro da garrafa que está saindo a bebida que eu estou tomando, seja a água, ou o suco, ou a cerveja, enfim. O aus, Flasche é feminino, não é? No dativo die vira der. Por isso vai ficar aus der Flasche. Olha esse outro exemplo aqui. Der Stuhl, a cadeira, ist aus Holz. A cadeira, né, der Stuhl, ele é feito de um material, não é isso? Esse material do qual ele é feito, aus Holz, de madeira, ok? Já a preposição bei, ela é usada quando você quer dizer que você está na casa de uma pessoa, né? Você está visitando uma pessoa, ou quando você quer dizer que você trabalha numa determinada empresa, você usa também a preposição bei, e também quando você quer dizer que uma cidade fica próxima à outra, ou quando uma coisa fica próxima à outra, né? Um estabelecimento fica próximo ao outro, enfim, a gente usa bei. Olha esses exemplos aqui. Ich bin bei Maria. Bei Maria, ou seja, eu estou na casa da Maria. Er arbeitet bei BMW. Olha aqui, mais uma vez o bei. Ele trabalha na BMW. É a empresa onde ele trabalha. Aí a gente usa bei. Grafenwiesen é a cidadezinha, o vilarejo onde eu moro, né? Onde que fica esse vilarejo, hein? Liegt bei Kötzten. Fica por perto ali de Kötzten. Aí, para explicar isso, a gente usa bei. E agora vamos falar da preposição mit. Dependendo do uso que a gente estiver tendo na frase, a preposição mit, ela pode significar o nosso com do português, né? Como nesse primeiro exemplo aqui, olha só. Ich fahre mit meinem Freund in den Urlaub. Ou seja, eu vou
passar férias, né? Ich fahre in den Urlaub. Com quem? Mit meinem Freund. Com o meu amigo ou com o meu namorado. Geralmente, quando a gente usa esse sentido aqui, né? Mit meinem Freund, geralmente a gente está dizendo meu namorado. Quando for o meu amigo, a gente fala mit einem Freund, com um amigo, né? Meinem Freund geralmente é meu namorado. Mas enfim, né? O uso do mit nesse sentido de companhia. Aqui, olha nesse segundo exemplo aqui. Aqui já muda um pouquinho o sentido, né? Wir fahren mit dem Bus. Olha o mit aqui de novo, né? Usando o dativo, né? Mit dem, né? O artigo aqui masculino dativo. Mas nesse sentido aqui já não é um sentido de companhia, que na verdade tem um sentido de que eu estou me deslocando com um determinado veículo, né? Nesse caso aqui, com o ônibus, mit dem Bus. Mas dependendo do veículo que eu estiver usando, eu vou mudar aqui, né? O mit fica, mas eu uso ele para falar, por exemplo, se eu for de carro, mit dem Auto, ou então de trem, mit dem Zug, ou até mesmo de barco, né? Mit dem Boot. Enfim, nesse sentido de usar um veículo para você se transportar, você vai usar também o mit. Em português a gente diria de, né? Eu vou de carro, eu vou de ônibus. Já em alemão vai o mit. Agora, olha esse outro exemplo aqui. Ich schreibe mit dem Stift. Eu escrevo com a caneta. O mit, ele é usado aqui nesse sentido de que você usa um instrumento para fazer algo, para você realizar uma ação. A gente também pode dizer eu como com o garfo, ich esse mit der Gabel, ou eu bato com o martelo, ich haue mit dem Hammer, ou ich säge mit der Säge, eu corto com a serra. Enfim, né? Quando a gente usa um instrumento, um objeto, para realizar uma determinada ação, a gente vai usar também a preposição mit. Vamos falar agora da preposição nach, que ela pode dar a ideia para a gente de um deslocamento, né? Quando você vai para um país sem artigo, ok? Lembra disso. Quando o nome do país tem um artigo aqui na frente, aí a gente não usa nach, não, aí a gente usa in. Mas para países sem artigo, aí sim a gente usa nach. Olha aqui, ich fahre nach Österreich. Eu estou indo para a Áustria, né? Österreich quer dizer Áustria. Mas também a gente usa isso quando a gente estiver indo para uma cidade. Olha aqui, ó, Wien. Ich fahre nach Wien. Ou seja, eu estou me deslocando para Viena. Eu estou indo para Viena. Nach também tem um sentido aqui de após, né? De depois. Olha esse exemplo aqui. Es ist Viertel nach 2. Viertel quer dizer 15 minutos, né? É um quarto de hora. Imagina um reloginho, você pega esse reloginho e divide ele em 4 partes. Aí aquele um quarto ali, né, que são os 15 minutos, aquilo ali é o Viertel, ok? Então, 15 minutos depois das 2, depois, nach, ok? Aqui, nesse outro exemplo, a gente também tem esse sentido de nach, mas não é um sentido temporal, na verdade é um sentido de uma coisa após a outra, né? Um acontecimento após o outro. Olha aqui, ó. Nach dem Essen, após a comida, gehen wir spazieren. Ou seja, primeiro nós vamos comer, né? E depois nós vamos dar uma volta. Depois, nach dem Essen, após a comida. Ok? E agora vamos falar da preposição seit, que tem esse sentido de desde, ok? Seit é desde. Olha esse exemplo aqui. Seit 10 Jahren wohne ich in Deutschland. Ou seja, há 10 anos, já são desde 10 anos o tempo, né, decorrido, desde a minha mudança até agora. Seit 10 Jahren. Olha só a terminação aqui do dativo, né? Seit é uma preposição do dativo, né? Então, quando a gente for usar ela, a gente não pode esquecer da terminação aqui no dativo. E agora vamos falar de von, que dá esse sentido pra gente de você estar vindo de algum lugar, né? Por exemplo, aqui, ich komme gerade vom Arzt, né? Eu estou voltando, né, do médico. Arzt é médico. Ou então, essa preposição passa para a gente uma ideia de uma relação de pertencimento, igual nesse segundo exemplo aqui, olha. Das ist die Schwester, esta é a irmã, de quem que é essa irmã? Von meinem
Mann. Ela é a irmã do meu marido, né? Meu marido, meinem Mann. Mann, masculino, no dativo, meinem Mann. E agora vamos falar da preposição zu. A preposição zu, ela dá a gente a ideia de movimento, de deslocamento. Olha esse exemplo aqui. Wie komme ich zum Bahnhof? Só lembrando, né, que o zum é o zu mais o dem juntos, né? Wie komme ich zum Bahnhof? Ou seja, como eu me desloco para chegar na estação de trem. Bahnhof, estação de trem. Nesse outro exemplo aqui, também um exemplo bem parecido, também há a ideia de deslocamento. Olha, heute fahre ich zu meinen Eltern. Hoje eu vou aonde? Na casa dos meus pais, meine Eltern, né? Eu vou lá de carro, eu vou de ônibus, né? Eu vou de algum veículo assim, né? Fahren. Tá. Agora, nesse outro exemplo aqui, nesse último exemplo, já não há mais a ideia de deslocamento. Olha só. Zum Frühstück trinke ich einen Kaffee. Ou seja, zum Frühstück é no meu café da manhã. Então, para o meu café da manhã, ou no meu café da manhã, o que eu faço? Ich trinke, né? Eu bebo, trinken. Ich trinke, né? O trinke está aqui na segunda posição, porque o zum Frühstück está na primeira, né? Zum Frühstück trinke ich o quê? Einen Kaffee. Aqui já está o meu objeto acusativo. E o Frühstück, né, é o meu objeto dativo. É no meu café da manhã, Frühstück, que eu tomo o meu café, Kaffee. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor as preposições do dativo. Compartilha ele com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. Deixa o seu like aqui para mim, isso me ajuda muito. E se inscreve no canal, vem fazer parte do Academy. Tchau, bis zum nächsten Mal.